Página 377, complete as sequências. Então, eu tenho aqui, raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Então, raiz quadrada é só você pensar qual é o número que ao quadrado resulta nesse resultado. Raiz quadrada de 64. Qual é o número que ao quadrado dá 64? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 64? É o 8, pois 8 vezes 8 é 64. 81. Qual é o número que ao quadrado dá 81? 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Quando nós temos o índice, que é esse símbolo, ou quando nós temos esse radical, que não tem nenhum número no índice aqui fora, é sempre quadrado, raiz quadrada. Agora, existem as raízes cúbicas, quando tem o índice 3 aqui, ó. Aqui eu tenho a raiz quarta, aqui é a raiz quadrada de novo, raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 27. Eu preciso pensar em um número que ele ao cubo resulte em 27. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo é igual a 27. Isso significa que raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, sempre que nós tivermos raiz cúbica, nós temos que pensar em números ao cubo, ok? Então, voltando aqui para a apostila. Raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 ao cubo é igual a 27. Raiz cúbica de 64, vamos pensar. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, então vai ser 4 ao cubo. Raiz quarta de 1, aqui é legal, é o próprio 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Raiz quarta de 10.000, é o próprio 10. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10.000, vezes 10, 10.000. 10 elevado à quarta potência. Raiz quadrada de 400. Se a raiz quadrada de 4 é 2, então de 400 vai ser 20, porque 20 vezes 20 dá 400. E quando temos fração? Tão fácil quanto? Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso daqui nada mais, nada menos do que 2/3. Pois 2/3 ao quadrado é igual a 4/9. Sempre coloca entre parênteses para dizer que a potência é dos dois números, tá bom? Raiz quadrada de 1, 16avos. Raiz quadrada de 1 é 1 e de 16 é 4. Então, eu tenho 1/4. Porque 1/4 ao quadrado é igual a 1/16avos. Raiz quadrada de 9, 25avos. Raiz quadrada de 9 é 3 e de 25 é 5. Então, eu tenho 3/5. Pois 3/5 ao quadrado é igual a 9, 25avos. E raiz cúbica de 1/8. Ó, raiz cúbica de 1 é o próprio 1. E do 8? Qual é o número que ao cubo dá 8? Tem que ser um número pequeno. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é 2. Pois 1/2 ao cubo é igual a 1/8. Essa questão 2 é extremamente interessante, pois nos conjuntos numéricos que você conhece, existe algum número que elevado ao quadrado resulte em -4? Existe raiz quadrada de número negativo? Existe raiz quadrada de -4? Então, vamos verificar o seguinte, pessoal. Toda vez que eu tenho um número ao quadrado, eu tenho ele vezes ele mesmo. Então, se eu tenho aqui 2 ao quadrado, eu tenho 4. Se eu tenho um -2 ao quadrado, o que que isso significa? Que -2 vezes -2, 2 vezes 2 é 4, e menos com menos fica mais.
Para eu ter um número negativo, eu tenho que multiplicar um número positivo por outro negativo. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, e mais com menos fica menos. Se eles são um positivo e um negativo, então eles não são iguais. Se eles não são iguais, então eu não posso dizer que eles estão ao quadrado. Então, observação importante: não existe raiz quadrada de número negativo. Então, vamos colocar isso daqui na questão 2, ok? Então, ó, questão 2. Não existe raiz quadrada de número negativo, pois teríamos que multiplicar números com sinais diferentes, ok? E já aproveitando aqui a questão 3, ó. Considere essas duas perguntas. Qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9? E qual é a raiz quadrada aritmética de 9? Qual é a diferença entre as respostas? Vamos pensar um pouquinho. Então, olha que interessante. Qual seria a raiz quadrada de 9? Se alguém chegasse em mim e falasse assim: professora, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, ele estaria correto. E se um outro aluno chegasse e falasse: professora, é menos 3, porque menos 3 ao quadrado também é 9. Pois é, gente, as duas respostas estão corretas, pois 3 ao quadrado é igual a 9, e menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, quando ele pergunta qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9, é o número 3. E qual é a raiz quadrada aritmética de 9? Pode ser 3 e menos 3. Representação geométrica da raiz quadrada e da raiz cúbica. Como o próprio nome já fala, raiz quadrada refere-se a um quadrado e raiz cúbica refere-se ao cubo. Verifique se é possível montar um paralelepípedo de base quadrada utilizando 25 cubinhos. Existe algum número que, se eu elevar ao quadrado, resulta em 25? Sim, né? O número 5. Então, aqui é sim. É possível montar um paralelepípedo de base quadrada utilizando 25 cubinhos? Sim, a base teria que ter 5 quadradinhos. E 30? Com 30 cubinhos, existe algum número que ao quadrado resulte em 30? Não, né? E 36? 36, sim. Um quadrado com 6 cubinhos. Pois 6 vezes 6 dá 36. E 64, sim, pois a raiz quadrada de 64 é 8. E 50 não tem. E o 100, sim. 5 com 6 cubinhos. Com 10, aliás, né? Pois 10 ao quadrado é 100. Questão 2. É possível montar o mesmo paralelepípedo do item F da questão anterior, utilizando outras peças do material dourado? O item F falava de 100 quadradinhos. Então, aqui no caso, se nós pensarmos no material dourado, nós temos aqui as barrinhas. Aqui eu tenho uma placa e aqui eu tenho uma barra. Então, com 10 barras, eu faço uma placa. Então, vamos colocar aqui na questão 2. Sim, utilizando a placa ou 10 barras. Uma placa tem 100 e 10 barras também terá 100.
Questão 3, extremamente interessante. Nós vamos relacionar quadrados perfeitos com raiz quadrada, ok? Então, olha só. Agora, você vai tentar montar paralelepípedos de base quadrada com os cubinhos de 1 até 100. A gente não vai montar os paralelepípedos, então, a gente vai pensar em números ao quadrado de 1 até 100, ok? Então, ó, eu sei que 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Todos esses números que nós acabamos de escrever são quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos são números que têm raiz quadrada. Então, olha só, para cada base quadrada obtida, determine a medida do lado do quadrado, ou seja, qual é a raiz quadrada de cada um desses números. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, de 25, 6, de 49, 64, 81 e 100. Questão C. É possível relacionar a resposta ao item B com a raiz quadrada? Sim, com certeza. Porque todo número que tem raiz quadrada é um quadrado perfeito. Então, a gente relaciona isso daqui com a medida de um lado de um quadrado. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadradinho, em que a sua área meça 36 centímetros quadrados. Como que eu vou fazer, então, para descobrir a medida do lado? Extraindo a raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6. Isso significa que é um quadrado em que seus lados medem 6 centímetros. Então, a gente relaciona aqui sim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Questão 4, minha apostila tá um pouco manchadinha, mas tudo bem, vamos ignorar essa parte, ó. Nós temos aqui umas pecinhas do material dourado, a placa com 100 cubinhos, a barrinha com 10 e um cubinho de 1 unidade, ok? Então, vamos vir aqui para nossa tabelinha. Bom, eu tenho aqui 121 ao quadrado, que é o 11 ao quadrado, que dá 121. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 13 ao quadrado é 169. 14 ao quadrado é 196. 15 ao quadrado é 225. 16 ao quadrado é 256. E 20 ao quadrado é 400. Então, vamos lá. Para poder fazer o 121. Então, eu tenho 100 mais 20 mais 1. Então, eu preciso de uma placa de 100, 2 barrinhas de 10 e um cubinho. Então, 144, eu vou precisar de uma placa de 100, 4 barrinhas de 10 e 4 cubinhos. 169, uma placa, 6 barras e 9 cubinhos. 196, uma placa, 9 barras e 6 cubinhos. 225, eu posso precisar também eu posso usar duas... Ah, esqueci o nome, gente. Placas, 2 barrinhas e 5 cubinhos, só que aí não ia formar um paralelepípedo. Então, eu ia usar o quê? Uma placa,
certo? 10 barrinhas e 25 cubinhos. No 16, uma placa, 12 barrinhas e 36 cubinhos. E aqui só as 4 placas. Tanto que se nós pararmos para pensar aqui no 14, no 196, com uma placa, 9 barrinhas e 6 cubinhos, eu também não vou conseguir montar um paralelepípedo, né? Não vou conseguir montar esse quadrado, esse cubo. Então, eu precisaria do quê? No lugar do 9 barrinhas e 6 cubinhos, eu ia precisar, então, de 8 barrinhas e 16 cubinhos. Com base na última coluna da tabela preenchida na questão anterior, complete. Raiz quadrada de 121. Então, tudo que nós vimos aqui no exercício anterior, ó, raiz quadrada de 121 é 11, de 144 é 12, de 169 é 13, e assim por diante. Então, vamos colocar lá. Raiz quadrada de 121, 11, 144, 12, 169, 13, 196, 14, 225, 15, 256, 16 e 420.